pessoal, hoje diversos neurocientistas têm provado essa questão de que quando você, falando principalmente em plasticidade neural, quando você altera uma fisiologia, altera a tua postura, você muda a tua interpretação do evento, e se você muda a tua postura frente às questões, até da maneira de se relacionar com as pessoas, você muda quem você é, ok? Então, tudo isso hoje, através de diversas pesquisas da neurociência, eu posso dizer a vocês que a programação neurolinguística tem fundamentação, sim. Em síntese, o que a neurociência fornece? Ela fornece mecanismos e fundamentação, coisa que é bem relevante, porque eu volto a dizer, em alguns momentos é bem importante você ter uma fundamentação. E a programação neurolinguística fornece o quê? As estratégias para que você consiga, então, com essa fundamentação, ter uma utilização muito mais efetiva. Olha, eu acabei de falar sobre o mecanismo, até brinco nas palestras, eu digo assim, por exemplo, um dos mecanismos que o cérebro tem de poupar energia. Isso muda tudo, né? Não quer dizer nada se você não sabe como utilizar isso a seu favor. Plasticidade neural. Também, eu posso ensinar o que é plasticidade neural, mas o que muda na sua vida se você não tiver uma estratégia para utilizar esse recurso, ok? Então, esse é extremamente importante. Agora, falando um pouquinho na continuidade, ali na apostila, sobre as pressuposições ou princípios da programação neurolinguística. A primeira parte aqui, pessoal, nós vamos trabalhar bastante a fundamentação, porque, na verdade, depois que vocês tiverem a fundamentação, o restante fica razoavelmente fácil. E eu quero ensinar para vocês PNL de uma maneira bem interessante. Alguns trainers dizem assim no Brasil: não, essa estratégia é para isso, essa ferramenta é para aquilo, né? E eles não, digamos, não têm flexibilidade. Como nós temos acesso a alguns trainers aí internacionais e outros também, que já têm um certo tempo dentro da área da programação neurolinguística, eu quero dizer o seguinte: não, Richard Bandler não diz isso, Bernie Tieser, que não está mais conosco, não diz isso, Robert Dills, diversos outros trainers jamais diriam isso. Ah, não, essa estratégia fica engessada. Não, não. Primeiro, está acontecendo agora. Você faz parte disso, você pode flexibilizar as ferramentas, você pode fazer adequações, você pode fazer integrações, você pode testar outras coisas, ok? Então, eu quero ensinar PNL para vocês, e é por isso que eu invisto bastante tempo em fundamentação, para que vocês nunca fiquem refém da apostila. Ah, não, peraí, deixa eu pegar minha apostila, lá tem uma página que tem esse recurso. Não, ao contrário, eu quero dar recursos e fundamentação de tal maneira que vocês vivam PNL, que vocês usem na vida de vocês. Isso é importante, não adianta você querer ajudar a outro se você não experienciou se funciona ou não, né, para você. Então eu quero que vocês tenham fundamentação de tal forma que vocês não fiquem reféns de nada, tá? Que você, atendendo uma pessoa, você já calibra, olha só, gravem isso. Isso é outro diferencial também, bem importante. PNL, na verdade, a grande sacada, e vocês não vão ouvir isso por aí, tá? É elicitar. O que é elicitar? Descobrir como foi construído a experiência, a memória. E intervir e calibrar. Por que eu digo que é dessa maneira? Elicitar, intervir e calibrar. Por que eu digo que é dessa forma? Porque, por exemplo, um dos trabalhos que nós vamos abordar, que não faz parte dos cursos de practitioner, tradicionalmente falando, é o trabalho de vanguarda de Dr. Lucas Derkx. E Dr. Lucas Derkx, ele tem um livro que eu recomendo muito que vocês adquiram, ele é um livro muito bom. E ele, às vezes ele vem ao Brasil dar suas formações. E o Dr. Lucas Derkx, ele é um psicólogo social. E ele fala uma coisa importante, né, que ele mensura, sabe? Ele é muito de mensurar como profissional, né, como fundamentação acadêmica, ele é muito de mensurar essas coisas. Então o que ele faz? Ele cria uma estratégia para solucionar algum tipo de impasse e ele mensura de todos os atendimentos dele quanto por cento das pessoas, digamos, psicogeograficamente, o foco dele é panorama social interior e psicogeografia, né? Então, e submodalidades. E daí ele mensura, por exemplo, para resolver o teu problema, normalmente há uma predisposição que uma pessoa psicogeograficamente esteja naquela posição. Mas isso é 70%, 30% está nessa outra e 29%, 1% está ali. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não há nada engessado. Apesar de algumas pessoas dizerem isso, não tem nada engessado. Se vocês, atendendo, Aliane, quanto tempo faz que você é coach?
1, 2 anos. Tá. Tem ideia de aproximadamente por alto quantas pessoas você atendeu até hoje? Aproximadamente. Individual, é que eu fiz alguns movimentos sem grupo. Sim, sem dúvida. Mas em torno de umas 40. Tá, mas com os grupos tinha muito mais. Eu acho que mesmo que seja em grupo, faz total sentido mensurar. Que é mais de 200 pessoas, ou mais que isso, 300, 400. É, por aí. É. Então, olha só. Mesmo uma ferramenta que você tenha total domínio, você percebeu que mesmo numa ferramenta que há uma pré-exposição, não é 100% das pessoas que... exatamente. Então, é por isso que eu quero que vocês gravem isso. Elicitar, intervir e calibrar. Ok? Elicitar é descobrir como foi isso. Essa palavra é totalmente da PNR. Tá? Elicitar é descobrir como a experiência foi construída. A intervenção... e logo na sequência calibrar. Ou seja, como é que está agora? Resolveu, melhorou, piorou? Então sempre mensure. Tudo bem? Ok? Vamos lá então. As pressuposições ou princípios da programação neurolinguística. Primeiro deles, o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. O que significa isso? Significa que quando você implementa a sua comunicação, o resultado que você obtém diz respeito à tua responsabilidade. E essa é uma pressuposição da programação neurolinguística. Uma das coisas que vocês vão aprender aqui, dentro do processo, com todos os recursos que eu vou dar, é sobre precisão. Precisão no que você está dizendo é extremamente importante. De repente, culturalmente falando, pode ser que em algum momento você use uma palavra, porque, por exemplo, a palavra... é comum a pessoa dizer assim, ai meu Deus... essa situação fez com que eu quisesse morrer, né, por exemplo. Né? Então não são palavras adequadas, não geram boas emoções, sensações. E lembra que eu falei antes? Tudo que você fala é uma profecia autorrealizável. Por quê? Falando agora, mais uma vez, em sinapses neurais. Quando eu falo para você algo, isso gera o quê? Gera uma série de conexões, que gera caminhos, né, neuroassociativos, gera quimicamente construção de imagens e isso passa a fazer parte do teu cérebro. Ou seja, você fica pretensioso. Aquele negócio de força mística que atrai esse produto é você, é uma piada, tá? Aquilo é ridículo. Ok? Agora, em contrapartida, o restante é totalmente neurocientífico. Você coloca na tua visão, você constrói com imagens, você fala algo, aquilo constrói, né? Olha, você vai ser muito bem sucedida. Já é muito bem, vai cada vez ser melhor. Constrói uma série de imagens, sensações, né? Então, se eu falar uma coisa negativa também, isso passa a fazer parte de você. O teu cérebro fica completamente pretensioso, ele só vê aquilo, ele só facilita o acesso àquilo, faz construções para te ajudar a chegar lá. O problema é que as pessoas não têm a menor ideia de que o oposto é verdadeiro. Ou seja, falam coisas pessimistas. Ele só vai ver horizontes pessimistas, ou seja, o teu cérebro vai fazer o quê? Facilitar o acesso aos estados, facilitar o acesso às construções, e gerou emoção, gera crença. Gravem isso. Emoção gera crença. Tudo nos alimenta. Assim como o que você ingere pela boca te alimenta, as informações que você recebe também te alimentam. E às vezes, por exemplo, você pode ficar tão absorto nessas coisas, tão focado nisso, que isso acaba te negando a permissão de você ver uma série de outras possibilidades. Ok? Uma das coisas que você pode fazer para não ficar... Eu sei que você trabalha com comunicação e ela trabalha no meio político também. Por isso, né? não, duas áreas bem ciladas, porque como é que você vai desfocar do que é o teu dia a dia? É o teu trabalho. Agora, para nós que não estamos tão imersos como você num trabalho como esse, uma das sacadas que eu dou é o seguinte, para quem vê esse tipo de informação, e ela vem pelo WhatsApp, vem pelas notícias do celular, vem pelo jornal, né? Então não há como fugir muito. Quando nós assistimos o jornal, elas estão lá, nem sempre assistimos, mas estão lá. Para quem ainda assiste o jornal, uma das coisas que você pode fazer, sabe qual é? Para poder fazer uma limpeza dos seus pensamentos, é você, digamos, eu sei que parece uma coisa meio teológica, né? Parece uma coisa espiritual que eu vou fazer, mas é extremamente neurocientífico também, tá? Profetiza, olha, eu profetizo, declaro, estabeleço que a nossa política vai ser maravilhosa. Estabeleça isso, tá? Se você tem a ideia de estabelecer, declarar, né? Para quem quiser profetizar, estabeleça isso, porque não importa se você tem ou não a palavra profetizar no teu vocabulário, não importa.
Tudo que você fala é uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque teu cérebro vai te ajudar para que aquela construção fique mais acessível a você. É o próprio Tony Robbins. O Tony Robbins, tudo que ele faz de eventos, ele sempre dedica a ajudar as pessoas com a alimentação. Mesmo porque marcou a vida dele, ele conta sempre isso, marcou a vida dele em um momento que eles estavam com muita dificuldade, passando fome lá, e alguém abriu a porta e entregou uma cesta para ele. Então foi muito dia de comemoração. bonito. Aqui, a grande sacada da programação neurolinguística é você dentro das possibilidades, é você a Porque a pessoa que se protagonista. conforma em passar fome. Isso. Ó, sabe como é o nome desse fenômeno? Chama-se psicoadaptação. Pode ser a melhor coisa do mundo. Você diz assim, eu tenho um sonho de um carro extraordinário. Você vai curtir 2, 3 dias. Depois, meu carro. Né? Tudo é dessa forma. Existe esse fenômeno, psicoadaptação. Desculpa. O maravilhoso, você se adapta, e o horrível também. Tem gente que se adapta ao horrível. Tá, então tem 2 padrões aqui. O primeiro, eu falei, que é a psicoadaptação. Sabe qual é o segundo padrão? E a psicoadaptação, e o segundo padrão ali, eu acredito, além do também ter o segundo padrão, 3 padrões. O primeiro, psicoadaptação. O segundo, coadjuvante. Não faz nada para mudar. Ela fica esperando que as pessoas estendam a mão, não faz nada. Claro que algumas pessoas não têm como fazer. Algumas, de repente, estão numa situação bem... As limitações. Tem limitações. Crenças limitantes também vem desde o berço. Não, crenças limitantes não é aí tem como trabalhar, mas algumas, de repente, tem outras situações ali, situações, mas é a menor parte. Muitas pessoas são coadjuvantes. Então, o primeiro fenômeno, né, é esse aí também que nós falamos, esse de ser coadjuvante, mas existe um outro ponto também, o terceiro, que é o coitadismo. Algumas dessas pessoas, elas sabem que o coitadismo faz com que os outros gravitem em torno delas. Ok? Então, algumas dessas pessoas, elas fazem todo esse drama justamente para que as pessoas a amparem. Né? Então, isso é interessante. São 3 padrões de comportamento ali que precisam ser evitados. Bom, agora deixa eu contar uma engraçada aqui para vocês, para quebrar um pouco o clima aqui. E é engraçado, mas nós que atendemos pessoas como practitioners, como coaches, é engraçado. Em algum momento vai acontecer e você não pode rir, teu cliente está pagando para você, certo? Além dessa formação, ela também te dá fonte de renda. Para vocês entenderem, pessoal, para quem não me conhece ainda, até o dezembro agora, e alguns já sabem disso, já me conhecem, eu ganhava R$1.000 por sessão. Ok? A minha sessão era R$1.000 até dezembro. Agora eu determinei que ela vai ser R$2.000 a minha sessão. Em contrapartida, a quantidade no neuroperformance você estava também, né, Lu? No neuroperformance, você viu ali, nós vamos aprender e vamos fazer isso aqui em sala de aula também no curso. Você viu ali anos de fobia, e quantos minutos demorou para resolver o problema das fobias? Quantos minutinhos foi? 5 Então vocês vão aprender essa técnica de cura de fobias. Então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: R$1.000 numa sessão é barato ou caro? Depende. Exatamente, eu tenho feito isso, vocês vão aprender essas técnicas, anos de impasses, anos de terapia tradicional em 3, 4, 5 minutos. Eu estou ainda fundamentando vocês, depois nós vamos entender na prática esses recursos. Então eu quero que vocês entendam que se alguém aqui pensa em cobrar 200, 300, 400 reais uma sessão, se você trabalha alguém que está há anos na terapia tradicional e resolve uma sessão, não faz sentido, né? A grande vantagem que eu dou a vocês com esses recursos é que vocês vão fazer palestras, vão ajudar pessoas, vão fazer em público. Quem não pode pagar vai ser ajudado também. Nós não excluímos pessoas. As pessoas que não podem me pagar, elas são ajudadas da mesma maneira. Agora, claro, eu também tenho minha família para sustentar, então eu preciso ter o meu faturamento, mas as pessoas elas são ajudadas e vocês vão poder fazer isso, imagina. Anos de casa em alguns minutinhos. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Ouçam isso. A descoberta mais importante psiquicamente do século XX foi que era possível mudar o futuro mudando a maneira de pensar. E a descoberta do século XXI, ou do final do século XX, diria melhor, é que você muda radicalmente quem você é, a interação com as pessoas à sua volta, muda radicalmente o teu sistema quando você muda a maneira de interagir com ele. Então, é isso, ele mudou a maneira de interagir e mudou radicalmente todos os resultados, as interações das pessoas. Ele não percebeu que ele estava recebendo um feedback das mudanças de padrões e comportamentos que estavam acontecendo. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Segunda pressuposição.
Sempre estamos comunicando, e a comunicação não verbal transporta cerca de 90% da mensagem. A comunicação é redundante, você é a mensagem. Olha só, tem pessoas que têm dificuldade em algumas áreas, e é pela postura. Imagina, eu gosto muito desse curso, cara, sabe? Não convence, né? Não convence quando... Ok? Então, agora... Eu conheço profissionais da área comercial, os caras são muito bons, né? Profissionais aí que, digamos, tem um perfil dentro do DISC que é o ISão, né? Para mim, no meu mapa, o perfil mais adequado para a área comercial é o I do DISC. O I é influenciador, inspirador, é o melhor perfil do mundo. Só que os caras são ninja e olha, eles têm uma característica de ter uma facilidade, claro, eles detestam processos, mas eles têm uma característica de ter muita facilidade de conexão com pessoas. E até quando você tem o que lá no disco? Você chegou a fazer o disco? Eu sou meio... Não fez? Fez. Deu o quê? Não, é meio I, lembra que estava... Mas a primeira letra é I, né? O mais forte é I, né? Não tem como errar. O I... E o que é o segundo é D? Sim. A realizadora. Legal. Mas o I é na frente, sempre o I é na frente. Então, para alguns aqui, eu já olhando assim, é fácil de ver, né? A pessoa que é o I, uma facilidade de estabelecer uma conexão extraordinária com as pessoas. E facilidade também de Mas odeio você. Eu tenho mais processo, mas então significa que você também lida bem com protocolos, né, Lu? Você lida bem com protocolos, com burocracia. O impuro, ele odeia rotina, odeia protocolo, odeia, né? Eu entendo que as coisas têm que ser como tem que ser, às vezes, no caso de processos. Mas Sim. o leitura me tira do computador. Oi? O leitura não me dê papel. Não dê papel, exatamente. Só que o vendedor nato, em contrapartida, eles são ninja, porque até se ele não tem a menor ideia do que está falando, qual é o ponto agora, voltando ao assunto aqui, até se ele não tem a menor ideia do que está falando, ele fala sem ter a menor noção do que está falando, mas com propriedade. Eu conheço alguém. Sabe o que eu conheço também? Aí sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Exato, ele chega aí, mas ele não vacila, sabe? A pessoa que tem essa habilidade, ele não vacila, ele tem uma autoconfiança, ele diz, não, sem dúvida alguma, o Sol é quadrado e tem pesquisas que mostram isso, e eu posso te provar. E depois ele vai lá, como é que é o Sol mesmo? Não, parece piada, né? Mas eles têm essa... há 10 anos aproximadamente atrás, não, há 10 anos atrás, meu último emprego como funcionário, né, eu tenho 20 anos, mas eu fazia algo, dava treinamentos fora, né, então fazia consultoria também, então prestei serviço um tempo como funcionário de uma concessionária, como operador de concessionária. E outras vezes que eu também trabalho com consultoria, equipes comerciais. E quando você pega um impuro, cara, é incrível, cara, corre depois lá para ver se ele não falou bobagem, mas ele não arreda o pé. Entenderam, pessoal? Então, extremamente importante isso como pressuposição da programação neurolinguística. Você é a mensagem. Outra coisa importante, olha só. Um mapa não é um território. As pessoas reagem ao seu próprio mapa ou representações da realidade e não a realidade. O que significa isso? O que significa isso? Olha só. Eu, como também, entre outras formações, eu também sou teólogo, eu acho interessante o seguinte. Na PNL, nós aprendemos que o mapa não é o território. Sabe a tua ideia, a tua construção, a interpretação do evento? Todos os eventos possuem o significado que você dá a eles. E o teu significado, nós chamamos na programação neurolinguística, que é a tua construção, o teu mapa, a maneira como você tem os teus critérios para entender isso e para dar significado a esse evento. Então, é o teu mapa, ok? Como é que você faz, vamos falar uma coisa bem simples, como é que você vai lá e faz um feijão, por exemplo, né? Você tem a tua estratégia. Eu vou lá, pego a mesma panela, no mesmo local, com os mesmos ingredientes, eu faço 2 panelas iguais e você vai ver que o gosto sai diferente, ok? Porque você tem a tua sintaxe, o teu mapa, a tua estratégia. Então, o que é o mapa? O mapa é a maneira como você visualiza, ou seja, a tua sintaxe, a tua estratégia, o teu fluxograma de padrões de comportamento para dar significado e para interagir. É o teu mapa. Então, o que a PNL ensina? O mapa não é o território. As pessoas, então, reagem ao seu próprio mapa, ou à representação da realidade. Então, o que eu gosto é uma expressão na Bíblia que diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Existem pessoas que têm o seu mapa e acham que seu mapa é
absoluto, né? Como se fossem deuses. Não, depois de Cristo encarnou eu e agora eu sou Deus e se a pessoa não vê como eu, está fora. Né? Eu tenho a verdade absoluta. E na verdade não. Se nós entendermos um pouco sobre essa questão, nós vamos entender que todos nós nascemos com o cérebro em branco, todos nós, no decorrer da nossa vida, construímos o nosso significado, a nossa interpretação da realidade. Portanto, o meu mapa é tão legítimo quanto o teu. Nós podemos depois mensurar resultados. Mas vem cá, o meu mapa dá mais ou menos resultado que o seu, mas o meu mapa é legítimo. Então, nesse termo teológico, apesar de algumas pessoas terem essa ideia de que realmente o seu mapa é o correto, né, na multidão de conselheiros da sabedoria, um texto que me move. Por quê? Porque como eu sei que o mapa não é o território, deixa eu mostrar aqui nesse gráfico. Vocês conseguem enxergar? Vou botar em cima da mesa aqui, mais ou menos assim. Tá? Eu tenho um mapa. A Florinda. Da cadeira. Ah, desculpa, verdade. Obrigado. Eu vou deixar para lá de cá. Então, olha só. Eu quero que vocês entendam esse princípio. Eu tenho um mapa sobre. Vamos falar sobre o mapa das terapias, né? Sobre essa área. Eu tenho o meu mapa. A Florinda tem o dela. A Ariane tem o dela. Né? Cada um de vocês tem um mapa. Então, quanto mais mapas, daí eu junto o mapa do Milton Erickson, junto o mapa do Jeffrey, né? Quanto mais mapas eu tenho, é possível que eu tenha um mapa, 2, 3, 4, quando vê eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Quanto mais mapas eu tenho, mais clareza do território eu tenho. Então é por isso que o mapa não é o território, é só a maneira que ela dá significado à realidade, é o mapa dela e é objeto de elicitação, tá? Gravem isso, é um objeto de elicitação, compreensão do mapa da pessoa. Quando você for ajudá-la, você precisa entender o mapa dela. Eu vou ensinar vocês como elicitar esse mapa, ok? Uma das primeiras coisas é como você vê isso, como você se sente em relação a isso, como esse evento, o que significou esse evento para você. Duas pessoas perdem o emprego. Uma fala assim: ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar outro emprego? Minha vida acabou, eu estou tão perdido, puxa vida, o que vai ser de mim? A outra pessoa: puxa, eu vou te consolar, você não está legal. Que nada! Para! Cara, eu vou para o segundo desemprego, vou me divertir, depois eu acho um emprego melhor que esse aí, pô. Entenderam, pessoal? Então, cada um tem o seu mapa. Quanto mais visões de diversos profissionais diferentes você tem, mais fácil você ter clareza no território. Ok? Um pouco é a técnica. Porque a técnica, dessa técnica de constelação, por exemplo, você precisa entender alguns mapas profundos, tá? E ele não vai se sentir confortável em falar logo para você. E para você ele quer parecer o aporte, o braço forte, o homem da casa. Ele não quer se expor. Entendeu? E o macho também já tem uma dificuldade de se expor, né? Só que essa técnica que é a sacada, porque assim, ó, para começar, só para você ter uma ideia, eu posso restaurar um relacionamento, não estou falando de ações práticas, estou falando só de construções e sentimentos. E a química, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Quando você muda psicogeograficamente e em termos de modalidades e submodalidades, a construção de alguém dentro da mente, a química acompanha. Por exemplo, deixa eu explicar isso melhor. Hoje, na sociedade, algumas pessoas largam dos seus cônjuges e dizem assim: aconteceu, foi mais forte do que eu não queria, mas aconteceu. É ou não é? É ou não é? Então, o que vocês acham de eu dizer que nesse curso vocês vão aprender a restaurar o relacionamento? Não estou falando de ações, porque, veja bem, eu estou falando só da química e do sentimento e da construção. Eu não estou falando dos passos claros, tá? Mas o que vocês acham de eu dizer a vocês que em 5 minutos eu faço essa pessoa, sendo homem ou mulher, ela ter nojo do amante ou da amante e restaurar o amor, o sentimento, restaurar, digamos, tirar os bloqueios, as barreiras, as dores, digamos, em 5 minutos. Eu mudo completamente a relação. Faço com que ela tenha nojo daquela outra pessoa e volte a ter amor pelo seu cônjuge e se sentir bem por ele. Não estou falando de ações práticas, tá? Estou falando só em termos de... Porque, por exemplo, eu preciso restaurar um relacionamento com alguém, seja um cônjuge, seja um colega de trabalho. Convenhamos que eu me sentindo horrível perto dele não é uma boa ideia, certo? Então, se eu puder, em primeiro lugar, restaurar o sentimento, é muito mais fácil implementar as ações. Então, o que eu digo para vocês é que nesse curso vocês vão aprender
que é possível, 5 minutos, e olha que interessante, a pessoa nem precisa me dizer quem é o nome do amante. Eu não preciso saber. Essa é a vantagem da BNL. A pessoa só me diz, não, eu tenho essa situação. Não precisa dizer nada. Ela só, você elicita, né, as modalidades dessa construção e você altera o padrão. E a grande maravilha, a química do teu cérebro, hormonalmente falando, ela acompanha isso. Entendeu? Olha que interessante. Quando você altera essa construção, a química segue, vai atrás. Já pararam para pensar sobre isso? Que, por exemplo, sentimento. O sentimento, ele é uma construção, claro que é, mas ele também tem química envolvida, ele também tem hormônios, ele também tem tudo isso. Como é que funciona o teu cérebro? O teu cérebro funciona com reações, as sinapses neurais, elas se conectam com reações eletroquímicas. O teu cérebro, ele funciona eletroquimicamente. Sabe o que acontece quando você para de dormir muito tempo? Sabe o que acontece? A pessoa teve uma situação muito grave de estresse, ou um tipo de depressão, baixou serotonina e ela desregulou o cérebro lá, teve um déficit, ou seja, gastou mais do que permitiu que o cérebro fizesse a reposição, e ela então tem um déficit, certo? E daí ela parou de dormir. Sabe o que acontece? Um belo momento, é um perigo, porque teu cérebro não sabe, não desliga agora porque você está no meio do trânsito com o carro. Não, ele não sabe, teu cérebro chega num ponto que ele desliga sozinho. Então, não, sim, só que o problema é que teu cérebro não sabe, então não encosta o carro que eu vou desligar. Não, ele simplesmente desliga quando você quiser. Você pode estar no meio do ponto. Hã? Exatamente. Então, mas apagão que você empacota mesmo, tá? Então, por isso que dormir muito bem é extremamente importante, não se debilitar. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: quando você apaga é para repor energia, porque teu cérebro funciona eletroquimicamente, ok? Então, por exemplo, o amor. Paixão nós sabemos que é mais efêmero, nós vamos falar de amor, o amor de verdade. O amor de verdade, cientificamente comprovado que ele é químico e ele dura de 2 a 2 anos e meio a química. O que sustenta o relacionamento após esses 2 a 2 anos e pouco? Amizade, companheirismo, parceria, cumplicidade, diálogo, respeito, relacionamento. Então ele é sustentado por isso, porque se os relacionamentos dependerem só da sensação química, daquelas coisas que não tem muito sentido, muito fundamento, eu vou te dizer, a cada 2 anos você vai trocar de parceiro. Vai ficar, e olha que isso se tiver a sorte de ter outro esperando na porta para poder sentir tudo de novo, demora um tempão para achar, né? Entenderam isso? Então assim, ó, qual é a grande sacada? Isso é a lei do practitioner, mas para vocês entenderem que maravilha o practitioner. Que quando você altera a construção, você altera quimicamente isso. E você pode restaurar também quimicamente os sentimentos para essa pessoa. Já pararam para pensar nisso? Você mudou a construção, a química segue. Ou seja, não é o contrário com uma sociedade, em função de não compreender neurociência, em função de não compreender neurociência, não é o contrário como a sociedade ensina. Não, a química me dominou, foi mais forte do que eu. Não, se você alterar a construção, a química é submissa à construção. Entenderam o ouro que vocês estão tendo aqui? Então vocês têm as estratégias aqui, vão aprender nesse curso as estratégias para alterar as construções. Ok? Então vamos lá. Mapa no território já falamos. Ó, para ter rapport com outra pessoa, é essencial respeitar o seu modelo de mundo. Então nós vamos ter uma matéria só sobre rapport extremamente importante. Ok? Depois a gente vai bem a fundo nesse conteúdo. Não existem pessoas sem recursos, apenas estados sem recursos. Ninguém é totalmente errado ou limitado. É uma questão de ver, é uma questão de descobrir como a pessoa funciona e ver o que e como pode ser mudado para se obter resultados mais úteis e desejáveis. Ok? Então, uma das coisas que vocês precisam entender é que tudo é recurso. O que são estados sem recursos? Olha, ouçam isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 800 mil pessoas se suicidam. Você tem ideia do que é isso? 800 mil pessoas se matam todos os anos. Sabe por quê? Única e exclusivamente porque experienciam estados sem recursos. O que é um estado sem recurso? É um estado em que você não vê saída. Primeiro, porque não sabe como funciona o cérebro. Segundo, porque não sabe como se encarcerar daquela forma. Terceiro, porque não sabe fazer perguntas da maneira correta. Quarto, porque realmente existe uma outra...
Existe um outro fator interessante que é o seguinte, ó. Aqui nós estamos trabalhando recursos que vão potencializar você para que você ajude muitas pessoas em muitos contextos. Em contrapartida, depressão. Depressão, por exemplo. Depressão, ela normalmente é o seguinte, é uma construção que levou você para esse estado sem recursos aliado a uma predisposição. Ok? Tem algumas pessoas que experienciam os mesmos gastos e estresse e não acabam desenvolvendo a depressão. Então, é uma depressão, ela debilita também a pessoa. Nós fazemos o quê? Mesmo que a pessoa precise de medicação, nós ajudamos ela. Porque quando ela vai no médico, existe um ditado importante que eu falo e vocês vão gostar desse ditado, que diz assim, ó, eu já ouvi, achei muito legal e replico ele, que diz, quando você é um martelo, tudo que você enxerga na vida é prego. Então, essa é a questão, tá? Por exemplo, você vai num pastor, né? Ele fala assim, não, tudo é espiritual. Você vai no médico, não, tudo é remédio. Você vai num psicólogo, não, tudo é psíquico. Você vai no... e aí vai, né? Vai num freudiano, não, isso aí é porque no passado, lá com a mãe, e aí vai... Na mãe de santo, lá fizeram um trabalho pra você. Tem que desmanchar. Então, quando você é martelo, tudo que você vê é prego, tá? Então, em síntese é o seguinte, ó, o médico, ele só vai medicar, ele não vai alterar as construções que levaram a pessoa a estar sem recursos. Sabe o que acontece? Gravem isso. A estrutura determina a função. Mas se vocês precisarem, aqui no final da apostila também, se vocês quiserem, tem folhas de rascunho, e eu também tenho sobressalente, se vocês quiserem, tá? Então, gravem isso. A estrutura determina a função. Ok? Então, sabe aquele tipo de comportamento que você não tem a menor ideia do que você acha assim naquele contexto? É porque a estrutura está inadequada. Vantagem, vocês vão aprender a alterar as estruturas aqui. A estrutura Determina a função. Por exemplo, eu quero decorar um aquário e eu quero usar o tema esporte no aquário. Vou fazer um grande aquário e vou usar o tema esporte. Daí eu falo assim, não, agora para coroar com chave de ouro eu vou colocar uma bola bem no meio. Só que eu quero que ela fique no fundo. O que vai acontecer? Você põe a bola, tira a mão, sobe. Põe a bola, tira a mão, sobe. Né? Ok? Por quê? Porque uma bola de futebol você pode decorar, mas precisa de uma bola que fique no fundo da água, certo? A bola de futebol ela foi feita para outro contexto. Então a estrutura dela não é adequada para decorar um aquário. Uma coisa tão simples que eu estou falando, mas é isso. A estrutura determina a função. A estrutura determina os resultados. E tudo é programa. Gravem isso. Olha só. A gente se diverte ajudando as pessoas, às vezes, sabe? Esses tempos uma executiva me contratou, né, para um evento, e daí eu a atendi também. E ela disse para mim assim, eu não sei o que acontece, porque eu me esforço, eu dou tudo de mim nesse lugar, eu faço o melhor e ninguém me reconhece. E eu olhei para ela e falei assim, sabe qual é o problema? É que aqui não é nem seu papai, nem sua mamãe. Eu ainda brinquei e falei assim, ó, para começar, esse teu programa está desatualizado há mais de 25 anos. Entendeu? Então, eu quero dizer o seguinte, ó, qual era o programa que ela falava? Ela estava num ambiente de business, num negócio, e ela estava com aquele mapa assim, não, eu faço bem bonitinho, faço bem legalzinho, e daí se eu fizer tudo bonitinho, vão me reconhecer, né? Olha assim, ó, pode acontecer até, sabe, nas empresas menores, mas normalmente nem sempre é assim, ok? Então ela precisa ter autonomia sobre esse processo, ela precisa realmente dizer, olha, eu quero levar a empresa de vocês ou o meu departamento nesse faturamento, nesse resultado, e se eu conseguir extrapolar todos os indicadores que vocês me deram, o que vocês acham de me dar 20% a mais do meu salário? Então, como é que se constrói a inteligência? Informações de qualidade no neocórtex, e daí você só se torna inteligente quando você interliga. Como é que você interliga? Construindo ações, rotas, plano de ação, usando aquilo para superar obstáculos e usando o planejamento para chegar no objetivo desejado, no estado desejado. Então, inteligência está diretamente ligada ao quanto de informações de qualidade você coloca, mas logo na sequência, o quanto você conecta as informações para produzir resultados e produzir o necessário para que você vá ao estado desejado, para que você construa a vida que você quer, a qualidade de vida, os resultados, a performance, ok? Ficou claro? Então, tem que interligar e aí você também vai ter opções e escolhas, mas o principal para a inteligência é interligar a informação de qualidade. Só interliga quando coloca em ação.
Em síntese, qual é a vantagem? Os mapas também são passíveis de serem atualizados assim, porque lembra que eu falei? É impossível você sentar na tua sala e dizer assim, ah, peraí, deixa eu ver qual programa está atualizado, eu vou atualizar agora. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, como é que rola a atualização dos mapas? Vejam bem, todos os mapas se desatualizam. Todos os mapas se desatualizam. Você pode ter uma estratégia extremamente efetiva hoje. Daqui a 5 ou 10 anos pode ser completamente obsoleta. Então todos eles continuam lá rodando, os programas continuam rodando, ok? Às vezes é um programa de ansiedade em certo contexto, às vezes é um programa em que você age como não gostaria de agir, às vezes é uma construção, então todos os mapas eles se desatualizam. Como é que você faz para estar numa evolução constante e um dia, eu brinco sempre, né? Um dia você acorda super, como faz? Planejamento, foco e ação constante na construção do futuro que você quer experienciar. Ok? E daí, dessa maneira, quando você constrói o futuro que você quer experienciar, aí automaticamente os teus mapas vão sendo atualizados. Por quê? Porque esse movimento de não ir para o automático e construir uma rota rumo ao estado desejado, na direção que você quer ir, ele tem um grande benefício, que é eleição dos mapas que fazem mais sentido para levar até lá, e estratégias vão melhorando e tornando você cada vez mais efetivo. Então, a maneira certa de eleger os mapas que devem ser atualizados é você não indo para o automático, sempre construindo rotas em direção ao estado desejado. Superação como profissional, competência, construção do modelo de mundo que você quer experienciar, planejamento, foco e ação constante. Então essa é a maneira. Aí você atualiza todos os mapas constantemente e atualiza os mapas que precisam ser atualizados naquele momento. Então deixa eu falar mais uma coisa importante para você. Todos os recursos são úteis. Nós vamos ter esse recurso, pode usar o recurso do quadro, a agenda digital, que te lembra, manda e-mail, me manda SMS, eu uso do Google. Isso, tudo isso é útil. O plano consistente também, para você não ficar refém só da neurociência, né? A ideia aqui é que vocês tenham absoluta autonomia, para que vocês não fiquem refém em contexto nenhum. Então, que nem o The Secret, volta a dizer, o quadro da visão pode funcionar para muitas pessoas em alguns momentos, mas para você não ficar refém só da neurociência, você também precisa se comprometer passo a passo. Eu vou ensinar isso, e isso também é conteúdo de practitioner, tá? As metas também fazem parte do practitioner. Tudo bem? Ó, continuando aqui as pressuposições. As pessoas fazem as melhores escolhas que podem a cada momento, pois crê que seu comportamento é útil em algum contexto. Onde, porque essa pessoa aprendeu a reagir dessa maneira, é a chave da mudança. Olha só. Isso é ouro. Ouro para vocês, practitioners. Eu vou falar isso, está na apostila, lá dentro da apostila, na página, acho que 20 e poucos, mas não importa. Eu vou falar agora para vocês pegarem. Aqui é por repetição, lembra que o cérebro aprende por repetição? Então eu vou falar mais de uma vez. Gravem isso, pessoal. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo o comportamento tem uma intenção positiva. Toda crença limitante tem uma intenção positiva. Qual é a chave da mudança? Entender a intenção positiva por trás da crença limitante. Entendeu? Toda crença limitante tem uma intenção positiva. Qual é a chave da mudança? Entender a intenção positiva por trás da crença limitante. Deixa eu ilustrar isso para vocês entenderem. Um pai que agride um filho. Ele agride o filho e fala assim: eu vou ensinar esse cara a ser homem, a ser sério, a ter caráter. E espanca o filho. Esse pai não tem uma intenção positiva de educar o filho? Tem, né? Ele quer o bem do filho, não quer? Ok. Mas a estratégia é mais efetiva? Não. Exatamente. É a crença de que tem que apanhar da vida para crescer, para se fortalecer. Exatamente. Só que ele lá no passado tentou fazer. Provavelmente ele também replicou esse mapa do pai dele. Provavelmente o pai dele também ensinou essa Meu pai dizia, olha que eu sou melhor que meu pai, mas meu pai era bem pior. Nós ouvimos com frequência isso. Então, só para vocês entenderem. Se você entende qual é a intenção positiva desse pai, a intenção é educar meu filho e fazer com que ele se torne um homem de caráter. Qual é a sacada? Você vai oferecer uma estratégia mais efetiva para que isso ocorra. Ok? Então, gravem isso. Toda crença limitante tem uma intenção positiva. Por que isso? Porque vocês vão, na hora de elicitar a crença, quando necessário for ir mais profundo na elicitação, vocês vão perguntar qual é a intenção positiva por trás, qual a intenção positiva por trás desse comportamento. Ok? Só uma coisa para vocês não ficarem ingênuos, pessoal. Isso é importante, eu sempre dou um toquezinho, porque uma das minhas matérias de pós-graduação era sobre psicopatia.
Uma das matérias da minha pós é sobre psicopatia. Vocês só não podem ser ingênuos. De acordo com a medicina moderna, uma a cada 25 pessoas tem predisposição à psicopatia. E as mais graves, nós estamos falando de atrofia amidalar. Existem duas amígdalas no cérebro, e os psicopatas, eles têm essas amígdalas atrofiadas. Então, por exemplo, remorso, arrependimento, medo, empatia. Lembra aquele negócio do Spielberg? Lembra? É a mesma coisa. Você já sentiu aquela sensação? Eu nem sei o que é isso. E eu falei assim, remorso, arrependimento, entendeu? Não tem nem ideia do que é. Por quê? Porque ele não sente. Uma notícia importante para vocês. Eu falei no curso, na palestra que eu vou falar hoje aqui. Vocês sabiam que, de acordo com a medicina, o psicopata não fica doente? Aí? Eu vi aula. O psicopata não fica doente. Os médicos que acompanham psicopatas encarcerados, porque pela sua... por exemplo, às vezes o psicopata, né, é uma crueldade, mas eu não sei nem se na cabeça dele é crueldade. Por quê? Porque um dia ele abriu uma pessoa no meio, matou uma pessoa e abriu a cabeça dela para ver o que tinha dentro, se tinha alguém lá dentro. Tem uns que... né? Então, só para vocês entenderem isso. Não todas, mas a maioria esmagadora das patologias, elas são somatizações. Entenderam? Então, o que sobra fora as somatizações são poucas coisas, do tipo assim, predisposição genética, um ambiente não tão interessante, alguma exposição a algum tipo de produto químico, mas fora isso, a maioria esmagadora das patologias são somatizações. Entenderam? Então, olha a relevância da saúde emocional, saúde psíquica, olha a relevância de você cuidar bem de você, da tua saúde, do teu físico e do teu cérebro, porque o cérebro debilita o corpo, o cérebro, se você acaba experienciando estresse e acaba também, por falta de recursos, experienciando muitas vezes estados sem recursos, você pode ter problemas sérios, desde depressão. Olha, entendam isso. De acordo também com pesquisas sérias da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 40% dos profissionais que trabalham demais com a cabeça, destacam-se aí médicos, médicos, enfermeiros, advogados, magistrados, professores, 40%, aqui a Florinda, professora, Florinda, 40% dos professores tem o quê? Síndrome de Burnout. Sabe o que é Burnout? Depressão do sistema nervoso central por excesso de atividade. Entenderam, pessoal? Então a sociedade está adoecendo coletivamente. E eu destaco aí o fato de não saber como funciona o seu cérebro. E vocês vão aprender como funciona antes de começar a... Digamos, volto a dizer, o objetivo é fundamentar você de tal maneira que quando eu ensinar para vocês a estratégia, ela vai ser simples e você vai entender exatamente o que você está fazendo. Então, esse é o meu desafio. É você ter tanta fundamentação que a ação fique simples. Você não vai vacilar. Sabe, em momento algum você vai dizer assim, será que funciona fazer isso? Não, não vai ter isso, porque você está entendendo muito bem como funciona o teu cérebro. Ok? Então, só para finalizar essa parte aqui, ó, que eu falei sobre psicopatia. Então, todo comportamento indesejado ele possui uma intenção positiva. Vocês só não podem ser ingênuos. Se a pessoa é um psicopata, ela não vai ter uma intenção positiva. Entendeu? Você, a tua vida, antes de estar hoje na reserva, você era um policial. Você já viu um psicopata? Já viu algum? Então, por exemplo, quando você olha para um psicopata e ele faz uma coisa horrorosa, eu não vou citar todo o ponto, não é esse o objetivo do curso, mas só para você entender. Se você fizesse uma pergunta para um psicopata, do tipo assim, qual é a intenção positiva por trás desse comportamento indesejado? Ele não vai responder para você, porque ele vai fazer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Conversar com um psicopata de verdade é que nem dar conversa com o diabo, ele vai te enrolar. E o pior, você vai parecer que você é o algoz e ele é a vítima. É terrível essa vida. A cada... De acordo... mudar o foco. Então, só para você ter uma ideia, 3 homens e uma mulher. A cada... Então, no grupo de 100 pessoas, 25%. 3 homens e uma mulher, de acordo com a medicina. Claro que em diversos graus, né, em diversos níveis. Mas a pior delas, alia-se crenças à atrofia amidalar. E por que mais homem? Não sei.
Isso eu sei que isso está descrito nas pesquisas médicas. Por que? Mas eu não sei. Essa eu já não vou arriscar. Mas é 3 homens e uma mulher. Então, quando você pergunta qual a tua intenção positiva com esse comportamento, você percebe que prejudica as pessoas, qual a tua intenção Ele positiva? não sabe responder. Eu acho o seguinte. Porque nós tínhamos uma criança na escola. Não, mas ela era criança. Adulto mas, sabe. é, Adulto sabe. Sabe o que ele ia fazer? Ele se encolhia todo. Se encolhia mas todo não- e não olha no teu olho. Não. Você... Ele abaixa a cabeça. Nem exato. E começa assim, ó. E começa a tentar assistir rock, né? Ó, então, você não vai encontrar uma intenção positiva por trás do psicopata. Ouçam isso. Por exemplo, eu trabalho bastante com o setor privado também, né? Com o setor, aliás, desculpa, setor público. Eu trabalho bastante com o setor público. E sabe qual é um dos grandes recursos que eu uso para engajamento das pessoas? Um dos recursos que eu uso para engajamento das pessoas é o seguinte, normalmente uma pessoa assim, Florinda, uma escola, pensamos numa escola, aí tem um colega lá que está criando um ambiente ruim para os outros colegas. Né? Qual é a chave da mudança? Ele também não está, tem uma intenção positiva, falta de recursos, ele está agindo daquela maneira por uma falta de recursos. E tem um engajamento, ó, Maria ou João, você também não está feliz, não é? Eu também não estou feliz. Ou seja, uma pessoa normal, não é possível que ela vá até o trabalho, destrua lá o ambiente, faça todo mundo se sentir horrível, chegue em casa, diz assim, eu me diverti, cara, uma foi chorando embora, a outra, entendeu? Não é possível que isso ocorra com uma pessoa normal. A pessoa não pode fazer você infeliz e chegar em casa e se sentir bem. Ok? Agora, com um psicopata acontece. Então eu quero só que vocês entendam, para não ser ingênuos, practitioners, que quando a pessoa tem uma predisposição, você não vai encontrar uma intenção positiva. Por que você está tratando mal a Maria, o João? Daí o João, né, normalmente, quando não é psicopata, vai dizer assim, porque ela fez isso, eu estou me defendendo, por exemplo. Né? Agora, quando é psicopata, ele vai disfarçar, ou ele vai dizer na tua cara, porque eu me divirto, parece um ratinho nas minhas mãos. Eu me divirto com esse animalzinho indefeso, essa boboca. Entendeu? Ele não vai dizer isso pra você, certo? Ele vai fazer o quê? Depende do desenho que ela está assistindo atualmente. Depende dos desenhos que eles estão assistindo. Não, mas você está falando de criança, né, Florinda? Eu estou falando de adultos, mas acerta você, mas eu estou falando só do adulto. Então o que o adulto vai fazer? Olha assim. Ele vai inventar uma história, não quer que você perceba, ok? A efetividade do processo, tanto no processo de coaching, né, que quem está te pagando é o coaching, tanto no practitioner, o mapa que interessa é o mapa do teu cliente. Então você vai elicitar e externalizar os recursos para que você alavanque ele no modelo de mundo dele. Por isso que funciona. Não é um mentoreamento, não é eu dizendo para você o que você tem que fazer. Tipo, o que me falta para tal coisa, então, e não, por que eu estou vivendo tal coisa? Não, aqui tem mais uma coisa importante. Ó. O que me falta para viver tal coisa, ao invés de, eu estou vivendo isso por causa daquilo. Isso que você falou, Lu, é extremamente pertinente, entretanto ele denota culturalmente na sociedade uma visão completamente determinista, do tipo freudiano, do tipo o passado determina o meu futuro. Esqueçam, isso é bobagem, tá? O passado determina o futuro só para quem? Falando em practitioner, isso aqui é o practitioner, né? Lembrando sempre. Então, o passado determina o futuro só numa situação, quando a pessoa é um completo coadjuvante. Porque senão, o que determina o futuro dela é aonde você foca, o significado que você dá, o que você está focando e a atitude em relação a isso. Mas em síntese, o que determina o teu futuro? Não é o teu passado, é o que você dá foco, o significado que você dá ao que você deu foco e a atitude em relação a isso. Então espera que eu vou copiar nessa. Esse aqui. Isso tudo a ver com o PNL. Isso é a PNL. O que determina? O que determina o seu futuro não é o seu passado. É sim aonde você está focando. Sim. O significado que você dá ao que você está focando.
Tá. E a atitude em relação a isso? Ok? Então, quer ver uma coisa? Eu quero que vocês já gravem isso, porque tem coisas que eu estou dando que não são tão pertinentes ao practitioner, mas no dia a dia, para vocês ganharem um bom dinheiro e ajudarem pessoas, mas essas informações vão ser extremamente importantes. Então, vamos lá. Vocês acham, por exemplo, que a dor ensina? Sabe esse jargão popular que diz assim, a dor ensina? Acredita que a dor ensina? Hã? As coisas ruins, elas me dão aprendizado. Vocês acreditam nisso? Dão de certa forma sim, porque normalmente o que dói é de forte impacto. Eu prefiro as coisas boas que me ensinam mais. Mas as ruins também você aprende, né? Se você bota a mão na tomada, você machuca lá, você sabe que não pode, né? Ela nos conduz a não se meter. Isso, tá? Mas qual das duas que vocês acham que estão certo? Ela no início ela falou que acha que só as coisas boas ensinam mais e a Lu falou que as coisas ruins ensinam. Quem delas que vocês acham que está certo? A da qual você tirar o ensinamento. Hã? A qual das duas você tirar como ensinamento. Exatamente, na verdade as duas estão certas. Mas sabe qual é que é a grande sacada? A sacada é o seguinte, a dor só ensina se você acredita que a dor pode te ensinar. Senão você vai experienciar um cárcere, um estado sem recursos muito grande. Porque não é todo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Quando vocês nasceram, o cérebro de vocês estava em branco. Ok, mas aí nesse caso entra a parte de eu ver a intenção positiva. Mas aí agora naquele então, é que ela é como eu, tipo, nós, quando dá algo errado, nós não culpamos o outro nem o Eu tento fazer aí é que tá, é que nós vemos a dor dessa Eu vejo a que dor outra pessoa Você vai acha- ver a dor culpando o outro. Ele me Não, e causou tem pior. né? Vou chegar no ponto. Eu quero que Então vocês é a entendam. forma com que a pessoa vê aquilo. Então, Cada pessoa vê a dor de uma forma. além disso, muito além disso, olha só, a dor só ensina para quem acredita que a dor ensina. Entendeu? Claro que dor nós não falamos dor física, né? Dor, Não, decepção, qualquer dor. qualquer tipo de dor. Tropeço, erro. Exato. Erro. Isso, vamos lá. Vocês nasceram com o cérebro em branco. Se você diz assim, Lu, de um limão eu faço uma limonada, mérito teu, tu tem um recurso. Mas existem pessoas que não têm esse recurso. Quer ver uma coisa? Um mendigo, pedindo esmola na sarjeta. O mendigo é extremamente determinista. Ok? Vocês acham que o mendigo tem essa crença, no limão eu faço uma limonada, todas as coisas cooperam para o meu crescimento, se as coisas não ficam como eu quero, eu tiro aprendizado com isso. Vocês acham que o mendigo tem essa crença? Ou se tem, já tá bem aqui, Não. piadinha e Não tal. tem. Lu, não tem. Se ele tivesse, ele não estava na sarjeta. Sabe qual é que é a questão do padrão do mendigo? O mendigo é assim, ó. Também, o que aconteceu comigo... Não podia estar aqui ou pior. É... Ainda até que não me bater, eu só me O mendigo, ele tem isso, ó. Exato. O mendigo, ele é extremamente determinista. Também, com o que eu passei, da onde eu vim, com o que aconteceram comigo, exatamente. Ainda bem que eu não estou aqui, né? Para quem está vivo. Me perdi meu emprego, minha mulher me largou, aconteceu isso, minha família rejeitou a mim. Aí... Mas ninguém se vê. É o que eu sempre digo. E por que será que as pessoas fizeram tudo isso com essa pessoa tão bom? Aí que está. Esse é um estado sem recursos. Agora, entendam o seguinte, pessoal, para nós finalizarmos amanhã. Nós sabemos identificar o mendigo na sarjeta pedindo esmola, certo? Sabemos, né? Identificar o mendigo na sarjeta pedindo esmola. Vocês têm ideia de quantas pessoas andando de carro importado são mendigos em outras áreas? Talvez não a área financeira, mas psiquicamente. Só para vocês terem uma ideia, agora recentemente eu fiquei sabendo de uma pessoa extremamente bem sucedida financeiramente, muito rica, que se matou porque na área dos relacionamentos ela era uma mendiga. Diz que ninguém queria ela porque pelo que ela era, só nojinha que ela tinha. Daí, sabendo onde ela vai viver, se matou. Pararam para pensar Ela sobre podia ter isso? ficado bom. Mas eu quero que vocês entendam que num contexto você pode ser um protagonista e pode ser que o outro seja mendigo. E essa ideia determinante de achar que o passado determina o futuro é o grande problema, tá bom?